Queria agradecer a presença de todos, né? A gente vai fazer uma apresentação agora, a Cassiane vai conduzir. Contar um pouco da história dos últimos 2 anos de atualização que a gente vem fazendo no eDocs, principalmente focado no projeto eDocs para os municípios. A gente vai mostrar os problemas que a gente teve, a caminhada que a gente teve para chegar até aqui, o que a gente pretende fazer também nos próximos anos, e aí contar um pouquinho dessa jornada aí que a Cassiane tem conduzido para permitir que o eDocs tenha um desempenho melhor, que a gente consiga atender essa grande demanda que a gente está tendo. Então, só para começar aqui, lembrar um pouquinho da história, né? O eDocs a gente começou em 2018, foi um projeto do Prodeste para... Era uma segunda tentativa já de implementar um sistema de processo eletrônico. Na primeira tentativa a gente teve algumas dificuldades, mas em 2018 a gente conseguiu juntar um time, pensar um foco ali, fazer um MVP para que atendesse pelo menos a primeira versão ali, autuação e despacho de processo. Entregamos ali no final de julho, se não me engano, de 2018. Começamos a implantação no estado, né, primeiro no Prodeste, depois mais alguns órgãos. No final ali de 2018 a gente já tinha quase 30 órgãos utilizando. A primeira versão a gente focou ali nesse MVP, correção de alguns problemas, pegando feedback dos usuários, para que em 2019 a gente pudesse entrar ali no novo governo que estava vindo, já com um sistema mais consolidado. Em 2019 a gente recebeu ali a missão do governo, né, o governo que assumiu, o governo Renato Casagrande, de fazer algumas melhorias no sistema para tornar ele mais robusto, mais, vamos botar assim, mais corporativo. Então, entre as principais que eu posso destacar, não foram só essas, mas tem que destacar ali a questão de selo prioritário, para que os processos prioritários do governo aparecessem com destaque nas caixas, pudessem ser priorizados na execução. A parte de áudio e vídeo também, muitos processos no papel iam com CDzinho pendurado ali na pastinha, a Jussara deve lembrar bem disso, e a gente precisou trazer isso para o sistema também, captura de áudio e vídeo. E também dashboards, né? Você ter um sistema com um grande volume, sem um controle ali, sem acompanhamento, era algo difícil, então a gente focou no dashboard já nesse segundo ano aí, o primeiro de efetivo uso do eDocs. Para 2020, a gente aproveitou o recurso que a gente teve do Prêmio Noves, que a gente ganhou lá em 2018, para contratar uma consultoria de usabilidade. Então, a gente fez uma série de melhorias pensando em facilitar o trabalho ali do usuário na operação do sistema, fosse algo mais intuitivo, mais rápido, né? Então, a gente teve um pacote de melhorias nesse sentido. Algumas questões de performance também. Com a pandemia, a gente teve um aumento exponencial ali no crescimento do uso e precisamos rever algumas coisas para que o sistema aguentasse aquele volume. Então, 2020 foi o ano que a gente iniciou esse trabalho ali mais focado em performance. E também, no começo do ano, a gente entregou ali, a gente começou em 2019, mas entregou em 2020, o módulo de gestão da informação classificada, que era uma demanda da Seconte, para a gente tratar documentos sigilosos ou classificados de acordo com a legislação. Então, foi um trabalho bem extenso ali que a gente entregou no início de 2020. Para 2021, a gente teve uma evolução grande no sistema ali. Começaram a sondar a possibilidade de a gente implantar o eDocs em outros estados ou municípios. Então, a gente fez algumas melhorias ali em 2021, entregando ali mais para final de 2021 para 2022, que é o que a gente chama de multipatriarca. E também teve a consolidação da assinatura eletrônica do eDocs. A gente fez uma consultoria junto com a Seconte, um trabalho junto com a PGE também, para dar valor legal à assinatura do eDocs, para permitir que os documentos assinados fossem utilizados para todo tipo de processo no Estado, de acordo com a legislação. Então, culminou ali que em 2021 a gente implantando o eDocs Chain. Em 2020, foi após toda essa jornada aí já de trabalho, foi uma última missão que o governo tinha passado para a gente lá em 2019, que era a implantação de um sistema de fluxos, né? A gente optou por não tentar fazer um sistema de fluxos completo, mas algo focado na automatização das tarefas no eDocs, permitindo que a captura, os encaminhamentos e os despachos pudessem ser feitos pela própria ferramenta. Todo esse trabalho ele cresceu bastante ali, mas a partir do final de 22, 23, realmente ganhou força o projeto eDocs Municípios. Vou deixar a Cassiane falar agora aí do trabalho, dos desafios que a gente teve nesse projeto, ela pode conduzir com mais tranquilidade.
Bom dia, pessoal. Meu nome é Cassiane. Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto o EDOCS-NA, mas antes a gente precisa ver qual que era o cenário do EDOCS antes da ideia do projeto, né? Como o Marconi falou, o EDOCS ele ganhou um número de acessos muito grande depois da pandemia. Ele se tornou a principal ferramenta do governo do estado para a questão de tramitação de documentos. Então, a ferramenta começou a apresentar alguns problemas de performance, o famoso problema, né? É a baixa performance em consultas. Várias vezes você entrava no eDocs, tinha uma dificuldade de acessar a caixa de processos, até mesmo abrir o detalhe de processos. Existem processos com milhares de atos que às vezes nem carregava na tela, demorava minutos. Então, esse era um problema maciço no eDocs, né, que afetava a maioria das pessoas. Tinha também, né, a dificuldade de escalabilidade do sistema. Ele rodava num servidor IS e é difícil a gente escalar o sistema de maneira rápida, entendeu? Subir um servidor demora algumas horas, até dias para fazer. E o pico está ali, está acontecendo o problema agora, a gente precisa escalar agora, e aí? A gente tinha esse problema. A dificuldade de suporte e evolução, ela anda junto com o alto acoplamento e alta complexidade. O eDocs é um sistema muito complexo. Ele faz um monte de coisa e o alto acoplamento de todos esses serviços que o eDocs tem atrapalha muito nesse suporte e evolução. Por quê? Para achar um erro dentro do eDocs, é um emaranhado de coisa que você tem que passar. E para você fazer uma correção, às vezes você acha uma query, por exemplo, uma consulta, que é compartilhada por N funcionalidades. Aí você vai, faz uma mexida ali, impacta em outra. E a questão da evolução. A ferramenta, ela dificultava um pouco a evolução pela forma que ela foi construída, né? Tanto a parte de front-end, que era difícil fazer certas interfaces, né, mais dinâmicas, e a parte do back também, por causa desse autoacoplamento e essa complexidade que ele tinha. E algumas decisões ruins que foram tomadas lá no começo do projeto, porque quando o eDocs começou, não tinha essa visão de futuro da ferramenta. Ela cresceu mais do que a gente imaginou que ela cresceria. Então, algumas decisões foram tomadas, tanto de arquitetura, uso de bibliotecas externas, que no momento estava bom, no começo ajudou, só que a partir do momento que ganhamos volume de acesso, ganhamos volume de dados, essas decisões, essas ferramentas já não estavam muito boas. E fora também que, né, surgiram tecnologias novas, estudos novos, arquiteturas novas, conceitos novos, padrões, que seria interessante trazer para dentro do eDocs, que ia ajudar bastante. Junto com isso, a impossibilidade de fazer testes de integração, os testes automatizados. Hoje, todo mundo sabe que um sistema, ele não pode nascer sem teste automatizado. É triste falar isso? Mas é a realidade. E o eDocs a gente não consegue fazer testes automatizados do jeito que ele está. A gente faz testes ali pontuais, testes manuais, a gente abre a tela, ou a gente faz um teste ali rapidinho, né, de usabilidade e tal, mas antes de fazer a publicação, rodar um teste automatizado, ver se tem alguma funcionalidade quebrada depois de uma manutenção ou uma evolução, a gente não tem isso, né, pela forma que ele está construído, a gente não consegue. E, juntando tudo isso, a gente tem um sistema complexo, com várias responsabilidades, tudo no mesmo bloco, uma arquitetura monolítica. E isso, dado a característica do eDocs, de um alto volume de acesso, um alto volume de dados, essa arquitetura atrapalha na questão da performance e no suporte e na evolução. Dado tudo isso, a gente não consegue, nesse cenário, a gente não consegue visualizar de maneira clara a real complexidade que o eDocs tem e a dimensão do projeto. O eDocs, ele é complexo? Não sei. Será? Tem alguns anos foi feito um levantamento de pontos de função dos sistemas da GCIT. E o eDocs ficou com uma quantidade de pontos de função baixa.
então dando uma impressão de uma complexidade baixa, dada a forma que ele está estruturado, mas isso não é verdade. Então, teve a ideia da reformulação do eDocs. Né? Essa ideia é chegar, olhar para o eDocs e tentar identificar quais são os serviços que eu tenho dentro do eDocs e separar essas responsabilidades. Para cada serviço ter uma responsabilidade clara. Pô, esse serviço aqui faz só isso. Esse outro serviço ele é responsável por isso. Ah, eu preciso fazer uma manutenção de regra de negócio, eu vou nesse serviço. Então, eles estão isolados, um não atrapalha o outro, mas eles se conversam, porque um precisa do outro. E quando a gente aplica essa visão e faz essa separação, a gente faz a reengenharia de algumas funcionalidades. Né? O eDocs, claramente, ele precisa que algumas funcionalidades sejam revistas, reescritas, melhoradas por causa da questão do autoacoplamento, na questão do reuso de código. E quando a gente faz essa reengenharia dessas funcionalidades, a gente aproveita e aplica padrões, né? As boas práticas nesse código, né? O Clean Code e o Clean Architecture, para deixar a arquitetura fácil de entender, fácil de dar manutenção, fácil de fazer uma evolução. Então, o foco seria o caso de uso. Pegar a funcionalidade e destrinchar ela de ponta a ponta, do front ao back, batendo no banco. Essa é a ideia, né? E junto com isso, a gente consegue danar alguns débitos técnicos que a aplicação foi acumulando ao longo dos anos. Outra ideia seria fazer uma separação clara entre comandos e consultas. Comandos são a escrita no banco. Separar o serviço de consulta do serviço de leitura, para um não interferir no outro em momentos de pico do eDocs. Eu vou falar mais detalhadamente sobre isso lá na frente, tá? E potencializar a escalabilidade. Então, quando o eDocs tiver um horário... de repente está acontecendo lá um processo seletivo, e o eDocs começa a agarrar por causa desse processo, vários acessos, várias capturas de documento, eu consegui escalar naquele momento a aplicação. Não esperar um tempo, fazer uma análise, levantar o servidor, não sei o quê. Eu rapidamente consigo escalar essa aplicação e resolver o problema de acesso nela naquele momento. E pensando tudo isso, toda essa ideia, a gente chega numa arquitetura distribuída, né? Essa arquitetura, ela vai revelar a verdadeira complexidade e o tamanho do eDocs. Na hora que você começar a olhar a quantidade de serviços que o eDocs tem e a complexidade de cada serviço para você fazer essa reengenharia, essa análise, você vai ver que o eDocs ele tem uma complexidade e um tamanho muito grande, maior do que a gente imaginava. Então, a estrutura inicial do projeto foi pensada da seguinte forma. Olhando o eDocs como um todo, claro que ele tem vários serviços, mas a gente destacou os 4 principais naquele momento, que a gente precisava para começar. Né? A ideia não era separar a escrita de leitura, então a gente imaginou uma lógica geral de negócio onde ficaria todas as consultas do sistema nesse serviço, que a gente chamou de negócio query. Query vem de consulta, tá bom, pessoal? Ele ia ficar responsável por todas as consultas de negócio do eDocs. Depois veio a lógica de classificação. Existe uma parte de cadastro no eDocs, que é a parte de cadastros arquivísticos, né? A classificação documental, a classificação da informação, a questão dos fundamentos legais. Isso tudo são cadastros que são feitos para classificar os documentos dentro do eDocs. E esse cadastro é de responsabilidade da Seconte e do arquivo público. A ideia é tirar essa responsabilidade do eDocs, desses cadastros, separar num sistema terceiro, aonde o eDocs só consome essas informações. E o arquivo público e a Seconte, eles ficam responsáveis por alimentar esse sistema, manter esses dados. Então, mais uma coisa que a gente dá para tirar de dentro do eDocs, que é a classificação query. Depois a gente pensou na questão da separação da tecnologia, né, do Elasticsearch, tirar o Elasticsearch de dentro do eDocs e separar ele num serviço específico. E por último, a lógica do agente.
né? Porque o eDocs, tudo no eDocs que acontece no eDocs é baseado em agente. Eu vou explicar mais um pouquinho sobre isso. E a lógica é muito complexa para a montagem do agente. E para ele montar o agente, ele vai em vários lugares para buscar essas informações. Então, também tirar essa responsabilidade de dentro do eDocs. Pode passar. Aí é uma visão, o conceito de cada caixinha daquela. Esse aqui é o conceito do agente query, né? Para montar um agente, o que é um agente? Quando a gente vai capturar um documento no eDocs, você escolhe lá o papel. Nós, servidores do Estado, aparece lá vários papéis. Aí a gente escolhe o papel. Aí aparece lá uma tagzinha com o nosso nome, o papel que a gente escolheu e aonde aquele papel está lotado. Essa tagzinha é chamada de agente dentro do eDocs. E para montar isso, a gente vai em 3 sistemas diferentes para buscar os dados. Para buscar o nome da pessoa, vamos no acesso ao cidadão, batemos na API do acesso ao cidadão. Para buscar o papel, a gente vai no lotação. Depois, para buscar o local do papel, vamos no organograma. E fora que a forma que o eDocs desenhou isso originalmente, abusando da questão da herança, do polimorfismo, isso ficou bem obscuro. Então, tivemos que fazer um trabalho de reengenharia, entender como que isso monta, como que monta esse agente, qual que seria a melhor forma de exibir esse agente. A gente fez a planificação, né, das classes, ao invés de usar uma classe dependendo da outra, a gente fez tudo numa classe só, com todos os atributos para ficar mais fácil. E a ideia é tirar isso do eDocs, porque esse serviço é específico, é muito específico. É um agente, a montagem do agente que vai ser usado no eDocs. O eDocs não precisa saber disso. Ele só tem que consumir. A lógica geral do negócio, né, desacoplar isso para facilitar a manutenção. E a questão também do serviço específico de leitura. Tirar esse serviço, transformar isso num serviço específico de leitura. Lembrando que o eDocs, a maioria das vezes a gente está consultando coisa no eDocs, então eu não posso deixar que uma captura que agarrou atrapalhe o resto dos usuários que querem ler um documento, listar uns processos. Então eu separo esse serviço para ele não ser influenciado por qualquer agarro de escrita. A questão da separação, do desacoplamento tecnológico, a questão do Elasticsearch. Então, o Elasticsearch está totalmente entranhado dentro do eDocs. Não tem uma separação clara, aqui é Elastic, não sei o que, ele está ali dentro. Então, dificulta migrações. O eDocs está usando o Elasticsearch, que vai perder o suporte. A gente precisa fazer a migração para o 9. Como que a gente faz isso, estando tudo junto e misturado? Sem que o usuário sinta isso, sem que eu tenha que parar o sistema, sem que eu tenha que ter deploys diferenciados por causa de um está na versão 9 e outro na versão 7. Para solucionar isso, é transformando o Elastic num serviço. Aí veio o Elasticsearch, o Elastic Query. Por último, a separação da responsabilidade, como eu falei anteriormente, o serviço de classificação documental, onde eu vou cadastrar a classificação documental, a classificação da informação. Isso vai ficar separado. E tendo um serviço separado, é muito mais fácil eu criar uma aplicação que consome esse serviço e o eDocs chamar esse serviço via API para poder consumir os dados. Pode passar. Então, dado tudo isso, veio o eDocs NA, Next Gen Architecture. O início dele foi em 2023. Aqui eu vou fazer um apanhado sobre tudo que a gente passou em 23, 24, 25, tá? Para vocês entenderem que sofremos muito, mas colhemos os frutos, tá? Em 23 teve o marco do planejamento estratégico, que foi o planejamento do governo do estado de 23 a 26, onde tinha um objetivo lá dentro falando que queria levar os eDocs para os municípios. O Espírito Santo tem 78 municípios. O eDocs já apresentava problemas de usabilidade, de escalabilidade, só sendo usado pelo governo do estado. Não dava para a gente abraçar os municípios da forma que a gente estava. Então, esse foi o pontapé inicial para a gente começar o nosso projeto. O projeto começou por volta de julho, agosto de 2023.
E dezembro, em 5 meses, a gente já estava com a primeira funcionalidade em produção sendo usada pelos servidores do Estado. Parece rápido? Parece. Mas sofremos, né? Aí, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi olhar para o eDocs e ver, cara, eu estou começando agora, eu preciso do MVP, eu preciso testar, eu preciso da funcionalidade que tem menos dependência aqui. Eu não posso ter uma funcionalidade que dependa do Elastic, porque eu não vou mexer nisso agora. Eu não posso ter uma funcionalidade que dependa de permissionamento, porque eu não vou mexer nisso agora. Eu preciso de uma funcionalidade fechadinha. Olhando tudo, nós achamos o módulo de fase assinatura. O módulo de fase assinatura, ele é bem simples. Ele é aquela onde você captura o documento e coloca assinantes. Eu acho que todo mundo já usou isso. O máximo que ele faz é ir no agente query e perguntar se o agente está ativo ou inativo. Só isso. Então, ele não tem dependência. Então, foi um ótimo caso de uso inicial para a gente poder usar, para poder testar toda a arquitetura que a gente estava fazendo. Porque a gente não tinha nada. A gente só tinha uma ideia, né? Aí começamos. Começamos a estruturar a arquitetura dos serviços. Nós já tínhamos uma bagagem, um aprendizado que a gente tinha acabado de entregar ao Social ES, onde a gente tinha modificado totalmente a estrutura da arquitetura do projeto, cortado camada, mudado view models, ADTO. A gente tinha feito várias coisas novas dentro dele e a gente pegou esse aprendizado e essa ideia e trouxemos para dentro do NA. Claro que a gente teve que fazer algumas adaptações, né, por causa da diferença dos cenários. Dado isso, na hora que a gente começou a fazer a migração, começamos primeiro a fazer a reengenharia das queries. Lembrando que a gente estava tratando o negócio query, que é baseado em consultas. Aí a gente começou a ver as consultas sendo compartilhadas dentro do eDocs. A gente precisou fazer essa reengenharia por quê? A gente tinha a funcionalidade de fase de assinatura. Eu preciso apenas dos dados que aquela tela consome. Eu não preciso fazer join com tabelas aleatórias que ele não vai consumir, porque isso impacta no desempenho. Por exemplo, se eu tiver que fazer um join com a tabela de agente do eDocs, senta e chora, porque a tabela é enorme. Então, eu não preciso fazer o join para o documento fazer assinatura. Então, eu tive que fazer a reengenharia. Nós fizemos a reengenharia das queries. E conforme a gente ia mexendo na query, mudando a forma, a gente ia fazendo teste de performance, porque a gente queria chegar num tempo de resposta bom. A gente queria fazer uma coisa assim, a gente quer performance, então vamos testar a performance. Então, fizemos várias versões de query, rodando o teste, vai e vai, até que a gente chegou numa estrutura legal que aceitava o tempo de resposta. Além disso, fizemos testes de integração, os testes de integração, fizemos testes de integração e testes unitários também, usando o aprendizado do Social ES. Claro que a gente teve que fazer algumas modificações, dar uma simplificada nos testes, fizemos para aderir ao nosso novo projeto. Uma máxima que a gente tem no eDocs NA é que uma funcionalidade só está entregue se tiver teste implementado. Se não tiver teste, não está entregue. Isso aí é a máxima do nosso projeto. E fora isso, a gente teve que também tratar a infra, porque o eDocs NA foi um dos primeiros projetos a serem implantados no OpenShift. Então, a gente teve o trabalho da criação dos pipelines no OpenShift. Foram criados 4 pipelines, um para cada ambiente. Sofremos muito, o João que sabe o que ele passou comigo, tanto que eu enchi o saco dele, né? Mas a gente conseguiu. Na época, eu lembro que era um pipeline ficava no DevOps e o outro ficava dentro do OpenShift até a gente chegar no Argo. Então, foi teste mesmo. Fazia o pipeline de dev, funcionava. Ia para homologação, funcionava. Ia para treinamento, opa. Chegar em produção, não funcionava. Aí ia ter que rever tudo e tal. Aí também estava funcionando nos 4 ambientes o pipeline. Ok, um belo dia, ia fazer deploy, não está funcionando mais. E aí? Aí foi um monte de melhorias que foram feitas, a questão do pipeline. A questão das brands, né, que é o versionamento do código.
A gente nem pensou muito. A gente pegou a ideia do Edox, o Edox trabalha com 4 brands, vamos trabalhar com 4 brands. Que é bom que os dois andam juntos. Aí nós começamos com a brand de dev, homologação, treinamento e produção. 4. Ok. Pensa que nesse momento aqui a gente tinha 3 serviços, vamos lá. Tinham 3 serviços implementados ali. Guarda esse número. E aí, fizemos a funcionalidade e em dezembro, uma parte legal de falar é o Vertical Slice, que quando a gente pegou o módulo de fazer assinatura, a gente pensou, Vertical Slice é você pegar uma funcionalidade e implementar ela do começo ao fim, passando por todas as camadas do sistema, e ponto. Né? Você começa no front, passa pelo service, faz o que tem que fazer ali no meio e chega no banco. Pronto, a funcionalidade está entregue. Então a gente pensa formato vertical, pensando no caso de uso. Aí chegou em dezembro, fomos colocar a funcionalidade, disponibilizar para o governo do estado, para a população. Tá, mas a gente quer fazer um teste antes, a gente não quer simplesmente pegar, apontar todo mundo para a nova funcionalidade, e aí? Será que a funcionalidade aguenta a quantidade de acesso? Será que a funcionalidade está funcionando da maneira que deve funcionar? Porque tem certas coisas que só acontecem em produção. O que a gente fez? Usou o conceito de fit flag. O conceito de fit flag é nada mais, nada menos do que uma permissão. Se o usuário tem uma permissão na fit flag daquela funcionalidade, na hora que ele entrar na tela, ele vai ser redirecionado para a nova funcionalidade. Quem não tem a permissão, cai na funcionalidade antiga. A fit flag, ela é usada, toda funcionalidade nova, toda migração que a gente faz, a gente usa a fit flag. E a gente usa para dois pontos. A primeira é para quando a gente quer testar se a funcionalidade está atendendo ao usuário, se ela está funcionando direito e tal. A gente libera para um grupo pequeno de pessoas. A gente costuma liberar para o Prodeste, né? Porque é o povo as pessoas que a gente tem mais acesso. Então, qualquer coisa que acontece, a gente recebe feedback muito mais rápido. Mas quando a gente quer testar performance, aí a gente agrupa os órgãos, né, para a gente ganhar volume de usuários. E a gente vai escalando. Tem uns grupinhos lá que a gente criou, que a gente vai liberando a fit flag para esses grupinhos até chegar em GOVs, né, que são os 90 e poucos servidores usando a funcionalidade. Chegou em GOVs, dependendo da funcionalidade, ela fica uma semana, 2, um mês ou mais. Está em GOVs por um tempo, ninguém reclamou, está funcionando direitinho, aí a gente remove a fit flag. Então, todo o estado, incluindo o cidadão, começa a usar a nova funcionalidade. E a gente dá como funcionalidade migrada. O código da antiga a gente apaga, ou deixa lá para uma consulta, ou às vezes não dá para apagar, porque tem outra funcionalidade usando, lembra do reuso de código? O que dá para apagar a gente apaga, para ir enxugando o edox. Pode passar. Aí veio o 24. 24 foi um ano de criar uma base sólida no edox NA. Por quê? Foi um ano que a gente... 2023 é 5 meses, mas a gente aprendeu muita coisa. A gente conseguiu enxergar muita coisa que a gente não tinha noção, né? Então a gente começou com... A primeira coisa que a gente começou o ano foi refaturando a arquitetura dos projetos. A gente entendeu que aquela arquitetura que a gente tinha montado estava boa, mas não era específica para o nosso projeto. Então a gente teve que fazer algumas adaptações. A gente não chegou a cortar camada, mas a gente chegou a mudar alguns conceitos de algumas classes que foram usadas. Então a gente fez um reajuste de toda a arquitetura de todos os projetos do NA. E fizemos a melhoria dos testes de integração. A gente ampliou a cobertura de código testado. A gente começou a testar através do controller. A gente também começou a testar as chamadas das APIs, porque os serviços começaram a ficar com mais chamadas API, começaram a expandir essas chamadas. E com isso a gente aumentou muito a cobertura de código. E o Sonar agradeceu, né? Também a gente precisou fazer a análise da configuração da infraestrutura dos pods. Como eu disse, o negócio query, foi por muito tempo a base de tudo, né? Todas as consultas eram lá, cada vez que a gente migrava uma funcionalidade para o negócio query, ele ia crescendo, o Edox ia chamando ele mais vezes e tal. E a gente percebeu que, da forma que os pods, que o Edox estava com o negócio query estava configurado no OpenShift, os pods não estavam aguentando
as chamadas, né? Chegava uma parte do dia que dava uma engasgada, às vezes a gente ia fazer um deploy, demorava a subir, então a gente teve que fazer um estudo mesmo de o que a gente precisava fazer para melhorar essa infraestrutura, adicionar CPU, adicionar RAM, mexer no health check da vida. Então a gente teve que fazer todo esse trabalho por causa do aumento do uso. Outra coisa também que nós fizemos foi a simplificação dos pipelines e das branches. Lembra que eu falei que a gente tinha 4 branches por projeto? Só que a gente tinha 3 projetos. Hoje a gente tem 14. Então, assim, como que a gente, para fazer um deploy, a gente chegava lá no negócio com vou fazer um deploy. Aí começava o PR, desenvolvimento, aí ia homologação, treinamento, não sei o quê. Era muito custoso. Aí fizemos outro estudo para ver qual que seria o mínimo de branches aceitável para a gente usar. Batemos um pouco de cabeça, discordei um pouco do Luciano, só que a gente chegou num ponto, a gente chegou em 2 branches. O Work e Main. A Work é a que a gente usa no ambiente de desenvolvimento e homologação, e a Main em treinamento e produção. Os pipelines foi a mesma coisa. A gente tinha 4 pipelines para deploy, 4 pipelines para build, 4 pipelines para deploy. É muita coisa. Então, já que a gente tinha 2 branches, criamos 2 pipelines, um para desenvolvimento e homologação e outro para treinamento e produção. Já os pipelines de deploy ficou um para cada ambiente por questão de segurança e evitar erros, né, de fazer deploy de código errado em ambiente errado. Então, essa simplificação agilizou muito o nosso trabalho, ficou muito bom. Outra coisa que também a gente fez, esse aqui foi a questão da parte da arquitetura. Aí começamos a fazer otimizações. Lembra que a gente tinha colocado no final do ano o modo de fazer assinatura? Então, ele foi liberado pelo governo do estado e a gente começou a sentir alguns problemas nele. Né? Um dos problemas foi o desafio do banco réplica e do banco principal. O que acontece? O eDocs ele tem uma característica de alto desempenho. Alto desempenho? Alta disponibilidade no SQL Server. Como que ele trabalha? Ele tem um banco principal, que é o banco oficial da aplicação, onde são feitos a inserção de dados, leitura, e ele tem um banco réplica, que é uma cópia do banco principal. Ela tem uma diferença de alguns segundos da cópia principal, mas não muito. Tem um banco réplica, que por acaso se acontecer alguma coisa com o banco principal, automaticamente o banco réplica assume rapidamente, sem dar problema na aplicação. Aí a gente pensou, eu quero separar a leitura de escrita, tem um banco réplica, vamos apontar para o banco réplica. Apontamos. Aí quando a funcionalidade começou a ser usada, a tela estava carregando muito rápido. Então o usuário ia assinar o documento, assinava o documento, a tela carregava, estava lá que o usuário não tinha assinado ainda, porque não tinha atualizado a réplica ainda. Então a gente ficou um tempão batendo cabeça com isso, fazendo vários estudos, até que a gente abandonou essa questão de apontar para o banco réplica e apontamos para o banco principal, esquecemos disso. Só que isso aí consumiu um tempinho nosso, vários estudos, o Flávio, né, foi responsável por isso na época, ele bateu muita cabeça até chegar nesse ponto que realmente não valeria a pena usar o banco réplica. Outra coisa também que foi feita no eDocs, em 2024, foi o seguinte, chegou um momento do ano que a gente falou assim, vamos parar as migrações das funcionalidades para o eDocs NA e vamos mexer dentro do eDocs. Por quê? A parte de processo, o módulo de processo, estava dando muito problema. Muito problema de performance, estava com problema de carregamento. E ia demorar um tempo para a gente migrar o módulo de processo para dentro do NA. Por quê? O módulo de processo, ele levava também a questão do permissionamento do eDocs. Nesse momento, nós não tínhamos maturidade suficiente de fazer a migração desse módulo para dentro do eDocs. Né? Então, a gente parou tudo e começamos a mexer dentro do eDocs. Claro que a gente mexeu dentro do eDocs com uma visão do NA. Fizemos modificações preparando aquele código para ser migrado para o NA. Para na hora que a gente for migrar, ser rápido, tipo, é como se fosse copia e cola, muda alguma coisa.
e a gente ganhou muito, muito desempenho, melhorou bastante. A gente foi no máximo do que a gente conseguia fazer com o módulo de processo. Junto com isso, teve também um pequeno ajuste na tela de detalhe de processo, foi colocando um componente em view para deixar a tela mais bonita. Isso foi só um aquecimento porque a gente estava querendo fazer. Porque também um dos objetivos dessa migração toda é atualizar o front do eDocs, levar ele todo para view. E aí a gente fez esse ensaio, né, de pegar um pedacinho do detalhe de processo e transformar para view. Outra coisa que nós fizemos foi a reengenharia das queries do Elasticsearch. Como que a gente estava tentando escolher algumas queries do Elasticsearch para levar para o NA, surgiu a ideia de, já que eu vou ter que levar algumas queries, que tal a gente modernizar essa tela inicial? Que na tela inicial tem os contadores. Todos aqueles contadores da tela inicial são consultas no Elastic. Então, já que vamos levar algumas consultas, vamos levar os contadores, vamos aproveitar e fazer uma modernização na tela principal. Pronto. Juntou o útil ao agradável. Tivemos que fazer toda uma reengenharia também, né? Simplificar as queries, entender as queries, ver se ela estava escrita da melhor maneira possível e levar para o Elastic Query. Esse foi o nosso ano de 2024. Tá pequenininho. E também, no final do ano, com a entrada dos novos analistas, a gente ganhou braço, né? Então, a gente conseguiu fazer a questão da migração das notificações do eDocs. Quando você despacha um processo, quando você faz um encaminhamento, quando você assina um documento, vocês recebem um e-mail. Esse e-mail é a parte de notificação. Então, a gente pegou, vamos tirar essa lógica de notificação, toda essa notificação do eDocs e vamos colocar num serviço à parte, que esse serviço vai ficar responsável por olhar no banco o que está acontecendo, gerar as notificações e se comunicar com notificação ES. Pronto. Aí nasceu o Eno, né, que é a parte de notificações do eDocs NA. Em 25, esse ano foi muito bom, tá, gente? A gente colheu os frutos de todo o trabalho que a gente teve em 23 e 24. A gente tinha uma estrutura, a gente chegou num projeto já redondinho, chegamos numa maturidade e aí a gente conseguiu fazer a migração da lógica de permissões. Foi uma das primeiras coisas que aconteceu esse ano, foi essa migração. Por que a gente agora tinha maturidade? Por causa da questão da manutenção que a gente fez no eDocs relacionado ao módulo de processo. Quando a gente foi mexer na performance do módulo de processo, a gente começou a estudar a parte de permissionamento. Como que isso aqui funciona? E começou. Aí começou a entender, começou a ver que voltas eram dadas sem necessidade, que dava para ser direto ao ponto, mas lá no eDocs dava uma volta danada. A gente aprendeu conceitos, entendeu conceitos, e a partir do momento que a gente entende os conceitos, a gente consegue escrever códigos melhores. Então, a gente adquiriu o conhecimento e a maturidade para migrar a lógica de permissões para dentro do NA. Com isso, também, veio outras coisas. A lógica do cache permanente de agente. A gente percebeu que o agente query estava indo loucamente no acesso cidadão, loucamente no lotação, loucamente no organograma buscando as coisas, porque toda hora você está montando agente. E aí a gente pensou, e se eu fizer um cache disso? Se eu pegar no banco local, trazer todas as informações para cá e atualizando de tempos em tempos, poxa, ao invés de eu chegar para montar o agente e ir lá em 3 APIs, eu bato no meu banco, monto o meu agente e tenho ele bem mais rápido. Então aí veio a lógica do cache permanente de agente. Com a lógica de permissões, aí a gente tinha um mundo nas mãos, né? Então a gente pôde trabalhar o usuário logado, o cache do usuário logado. Então na hora que loga no eDocs, eu monto o usuário todinho, com todas as suas permissões, com os grupos, com tudo dele, para na hora que eu for entrando no eDocs, usando o eDocs, ao invés de eu ir consultando no serviço, eu vou lá no meu cache e pego as informações do meu usuário, bem mais rápido. Aí veio a implementação de novas funcionalidades. Aí a gente conseguiu entregar coisas que estavam previstas há anos, que a gente não conseguia entregar, coisas também que a gente teve a ideia de fazer por causa da evolução do NA. Aí veio a parte de delegação de acesso, é aquela parte onde o gestor delega a um outro servidor fazer coisas dele, assinar coisas, acessar caixas, né, para ele.
o papel preferencial, as pessoas que têm vários papéis. Pô, tem um papel aqui que eu uso sempre. Por que ele já não vem selecionado para mim? Aí a gente criou o conceito do papel preferencial. A performance do processo. Aí, com a migração da lógica de permissão, conseguimos migrar o processo todinho para dentro do NA. Então, todo o módulo de processo ele foi migrado para o NA. Com isso, a gente entregou uma nova tela de detalhe de processo. Ela totalmente reformulada, totalmente em view, com coisas, com busca dentro do processo, coisa que não tinha. Então, a gente agregou valor à tela. Mudamos também a questão da visualização dos atos. Agora a tela não carrega todos os atos. Então, você não vai entrar numa tela e ter 3.000 atos lá carregados. Vão ter X atos numa lista paginada. Então, a tela carregou muito mais fácil. Processos que não abriam, demoravam minutos, demoram milissegundos para abrir a tela. A tela está abrindo muito rápido. Outras coisas também que nós entregamos foi a funcionalidade de favoritos, que é a minha preferida, né? Eu amo ela. Teve também a questão quando nós migramos o modo de encaminhamento junto, que é, lembrando, permissão você usa para tudo. Então, migramos o processo, vamos migrar também o modo de encaminhamento. Nessa migração, a gente pensou assim, por que não fazer uma nova caixa? Luciano tinha um protótipo lá guardado há anos, só que não dava para fazer por causa da estrutura que o Edox tinha. A gente pensou assim, e se? Aí surgiu a nova caixa de encaminhamentos. Junto com isso, a gente pensou, pô, a caixa, às vezes as pessoas querem separar os encaminhamentos, vão criar pastas. Mas, não existe criação de pasta hoje no Edox. Então, que tal criar um serviço de escrita logo, aproveitar o embalo? Aí surgiu o negócio Command, que foi o serviço de escrita, com a primeira funcionalidade de escrita migrada para o NA. E, em agosto, teve também a incorporação do eFlow. Esse foi um marco, porque se não fosse o NA, não tinha como incorporar o eFlow no Edox. Então, a incorporação do eFlow foi por causa do NA. E isso ajudou muito a divulgação do eFlow. O eFlow começou a ser mais usado, vão ter números mais à frente sobre isso. E esse foi o nosso ano de 2025. Então, esses aqui são todos os nossos serviços. A arquitetura do NA, ela não é só aqueles 4 serviços que eu falei no começo. Ela começou com aqueles 4, só que agora ela tem essa cara aqui, e essa estrutura está em constante modificação. Por quê? De tempos em tempos a gente volta a essa figura e começa a analisar. E de tempos em tempos a gente começa a analisar o nosso serviço. Será que o nosso serviço está fechadinho, com a responsabilidade certa, ou tem muita coisa aqui dentro? Vou dar um exemplo. Lembra que a gente tinha falado que tinha começado com o negócio Query, que é o serviço de consulta, das consultas de negócio do Edox? Então, a gente começou com ele, e ele foi crescendo, e começou a aparecer umas coisas estranhas dentro dele, né? A gente, vamos fazer uma migração aqui. Onde que a gente coloca? Coloca dentro do negócio Query. E começamos. Só que chegou um momento que a gente parou assim, peraí, o negócio Query está fazendo umas coisas aqui que talvez outros serviços vão precisar. Talvez o próprio Edox vai precisar. Não está com cara de consulta. Aí surgiu o quê? O negócio base. O negócio base ele surgiu para carregar a regra básica do sistema. É aquela regra que todo mundo vai consultar. É a regra dos papéis permitidos para despachar. É a regra do usuário logado cache. Como que monta o usuário logado cache? Como que monta isso? Como que a pessoa pode ver um documento? Como que a pessoa pode usar um documento? É uma regra que todo mundo usa. Todo mundo usa. Então surgiu o negócio base. Em contrapartida, começou a surgir coisas também de usuário dentro do negócio Query. A questão do cálculo do e-mail, né? Que lá no Acesso Cidadão tem 2 e-mails, a gente tinha que fazer o cálculo e tal, e ele estava dentro do negócio Query. A gente olhou para aquilo, só tem ele? Deixa aqui, mas não é aqui. Né? Aí começaram a surgir outras coisas de usuário. A delegação, o
papel preferencial nasceu no negócio query. Toda a lógica do papel preferencial nasceu no negócio query. Então, ó, já tinha, né, cálculo de e-mail, né, o papel preferencial, aí estava vindo a delegação, a gente falou assim, peraí, o negócio query já está assumindo responsabilidade demais, já está saindo do contexto dele. Aí nasceu o usuário manager. E assim vai para todas as caixinhas que estão aqui, né? Isso aqui é vivo, gente. Isso aqui a gente tem que analisar sempre, a gente tem que ficar se monitorando para também não ficar adicionando responsabilidade a mais no serviço, para ele não perder o contexto dele. A gente tem aqui também a parte do Elastic, que é separadinho, o Elastic para consulta, que é o query, o Elastic Index, que é a parte que vai indexar. Aqui está o Elastic 9, mas a gente tem o 7, né? Então tem o Elastic Query 7, tem o Elastic 9, tem o Elastic Index 7 e o Elastic Index 9 também, porque estamos fazendo a migração, os dois serviços estão rodando juntos, mais uma parte do eDocs está apontando para o 7 e o que já foi migrado já está apontando para o 9. E essa aqui é a nossa estrutura. O que está em verde é o que já está em produção, mas está em evolução ainda, porque estamos no processo de migração. E o que tem a bolinha azulzinha é o que está planejado. Mas hoje a gente tem isso, essa figura de novembro. Hoje a gente tem isso. Mas mais para frente a gente pode analisar os nossos serviços e surgir outros. Por exemplo, o negócio query, ele já está bem grande. Ele está um tamanho assim, ainda está confortável, mas provavelmente no futuro a gente vai ter que quebrar ele. Não sabemos como que quebraremos, vamos ter que analisar, mas provavelmente ele vai ser quebrado. Então, temos que monitorar o nosso serviço sempre. Tá, falei dos serviços, falei o que tem, o que a gente passou, tal. Mas o legal mesmo é ver como essas coisas se conversam, né? Quando você entra numa funcionalidade, tá, de onde que vem esses dados? Por onde que o sistema passa para pegar os dados? Então, vamos pegar aqui a nova caixa de encaminhamento, que é o melhor caso. Vamos ver. Quando você entra na caixa de encaminhamento, você vê essa telinha aqui. Vamos ver por onde que a gente passa para montar essa tela. Olha só. Primeira coisa aqui nessa figura, você vê que temos o eDocs Web, temos o negócio query, temos o negócio base, o Elastic Query, o agente query e o banco de eDocs. São todos os serviços envolvidos para a montagem daquela tela. Então vamos lá. O eDocs Web faz uma requisição lá para o negócio query. Negócio query, eu preciso montar a tela de caixa e encaminhamento, listar as caixas e encaminhamentos. O negócio query, ele vai lá no negócio base, porque é no negócio base que eu tenho o permissionamento do usuário. Eu preciso saber quais caixas que o usuário tem permissão para poder exibir. Aí o negócio query está com o usuário no cache. Lembra que na hora que loga, teve o usuário, eu montei o cache do usuário? Ele vai no Redis, pega os dados do usuário logado, pega todas as permissões, lista todas as caixas que ele tem acesso e retorna para o negócio query. Tá, eu tenho agora todas as caixas, mas eu preciso saber as caixas que tem conteúdo. Eu vou lá no Elastic buscar isso. Mas eu vou no Elastic buscar 3 informações. A primeira é, dentre essas caixas, quais caixas que tem conteúdo? Aí o Elastic Query vai no Elastic e vai trazer as caixas com os contadores. Outra informação que o Elastic Query vai querer, eu vou querer a lista de encaminhamentos para poder exibir paginada, dado que eu tenho uma caixa e talvez uma pasta selecionada. Aí o Elastic vai ver todos os encaminhamentos que tem naquela caixa, pagina e me retorna os IDs. Outra coisa também que o Elastic quer, essa caixa tem pastas? Me dá os IDs das pastas. O Elastic vai lá, busca isso e retorna. Dadas essas 3 informações de retorno, ele precisa montar as caixas para exibição. As caixas são agentes. Então, ele precisa dos dados dos agentes dessas caixas. Então, ele vai lá no agente query, passa as caixas e o agente query monta todos esses agentes para serem exibidos. Ele vai no banco local dele buscar essas informações e retorna para o negócio query. O negócio query, de posse disso, agora ele precisa do detalhe simplificado do encaminhamento para exibir na tela e o nome das pastas.
Ele tem o ID dos dois. Ele vai direto no banco, busca esses dados, pronto. Ele tem todos os dados que a tela precisa. Ele monta um DTO com todos os dados que a tela precisa, formatado para a tela. Isso é muito importante. Então, ele monta tudo, a tela não tem que fazer nada. Na hora que o negócio query devolver esse objeto para o edocs web, não tem automap, não tem map, não tem camada, não tem nada. Ele bate e ele devolve para a tela e a tela monta toda direitinho. Legal, né? Mas tem uma visão melhor de tudo isso que eu falei. Esse aqui é o trace lá do Dynatrace, né? Da requisição na hora que você bate na caixa de entrada, na caixa de encaminhamento. Tudo que eu falei está graficamente expresso aqui, ó. O edoc chamando o negócio query, o negócio query chamando o agente, chamando o Elastic, chamando o banco do próprio edocs, o Elastic batendo no Elasticsearch, não está migrado ainda, então a gente já percebe aqui que está batendo no set. E o agente query batendo no banco local. E ali o tempinho, ó, o response time, para montar a tela demorou 72 milissegundos para montar aquela tela toda. Mas a visão pode ficar melhor. Aqui a gente tem uma visão mais detalhada. Aqui eu consigo ver todos os endpoints de todos os serviços envolvidos nessa requisição. Consigo ver as queries do banco, o tempo de cada query. Batendo o olho aqui, eu já consigo ver se tem algum problema. Pô, essa query aqui está demorando muito tempo. Aquela barrinha ali amarelinha é o tempo que demorou para executar a query. Pô, essa query aqui deveria ser rápida, essa aqui está muito grande, já é um ponto de alerta. Então, eu tenho todo o trace daquela requisição. São várias formas de você ver o que está acontecendo e fazer também análise, procurar se tem algum problema. A gente consegue fazer isso tudo pelo Dynatrace. Tá. O edocsNA, ele veio, né, para poder melhorar o desempenho do edocs, e junto ele veio também dar soluções para alguns problemas, né? E essas soluções a gente usou alguns padrões e algumas ferramentas para poder corrigir, para poder sanar esses problemas. Um dos problemas que o edocs tem é dado ao grande volume de acesso. O edocs tem um grande volume de acesso, isso é indiscutível, um monte de gente usando. E a ideia de separar a leitura de escrita é por conta disso. Por quê? Lembra que eu falei que, vamos lá, a maioria das vezes você está consultando coisa no edocs. Você só está consultando. Poucas vezes você está fazendo encaminhamento, poucas vezes você está fazendo despacho, poucas vezes você está fazendo um comando dentro do edocs. Então, muitas vezes, a consulta agarra porque alguma coisa, algum dispatch lá, algum processo, um despacho agarrou, aí agarra a consulta. Então, a ideia de separar leitura de escrita vem do padrão CQRS, que a gente está usando, onde ficam serviços separados, independentes, um não influencia no outro. Então, por exemplo, o edocs está precisando que o serviço de consulta seja escalado, mas escrita não. Eu consigo escalar só o leitura e o escrita fica ali quietinho. Mas agora está tendo muito despacho, muito encaminhamento. Eu consigo escalar a escrita e deixar a leitura. Então, esse padrão ajuda a gente a ter esse controle e essa independência entre os serviços. Outra coisa é o padrão Outbox Pattern, que é o seguinte: o edocs batendo no mesmo problema, o grande volume. Se o edocs fosse um sistema usado por um setor, por um órgão, vamos lá, poucas pessoas usando, não custava nada eu pegar, na hora que fizesse um despacho, ia lá, fazia tudo que tinha que fazer, batia no banco, guardava as coisas e voltava. O usuário consegue esperar esse tempo. Só que dado ao alto volume de acesso, o alto volume de dados, o alto volume de coisas acontecendo no edocs, esse tempo de resposta demora. Então, eu não posso deixar o usuário esperando na tela a resposta. Eu tenho que voltar logo, eu tenho que ter um serviço assíncrono. Então, esses comandos de despacho, captura, são enfileirados. Esses processos são enfileirados em banco, onde tem um serviço que roda em background
fica rodando, analisando essa fila e processando ela. Faz a captura, faz o despacho, vai fazendo tudo. E depois o usuário vê esse resultado na tela. Esse padrão é o Outbox Pattern, que a gente está usando para resolver esse problema. Outra coisa também é o excesso de exceptions de negócio que o edocs tem. Por várias vezes o edocs caiu por conta de exceptions. Tipo, o usuário pegou e subiu e tentou fazer uma captura e não preencheu um campo obrigatório. O edocs dava lá uma exception falando que aquele campo era obrigatório. E vai. Só que isso no volume cresce muito. O trace da exception consome memória RAM. Então, ela vai estar disputando com a aplicação, chegando ao ponto de cair a aplicação. Como que a gente resolveu isso? Usando o Result Pattern, que é o tipo de retorno das APIs, dos métodos, onde dentro dele eu tenho claramente o sucesso ou a falha. Se teve falha, vai retornar direitinho o objeto, só que dentro desse objeto vai falando que tem a falha e o textinho da regra de negócio violada. E quem vai tratar se é um erro ou não sei o quê é o retorno da API, que vai retornar um 400 e quem receber isso trata. Não teve exception levantada. Então aí a gente já resolveu o problema da quantidade de exceptions de negócio. Outro problema, mas isso aí já é uma característica da arquitetura distribuída, né, é a questão da aplicação estar viva para acesso. O que seria isso? Vamos lá. O edocs, vamos pegar o caso do edocs e do negócio query. O edocs está lá rodando. Já está rodando, já está em pleno vapor, todo mundo acessando, não sei o quê. E aí vem o negócio query e alguém pega e faz um deploy no negócio query. Quando eu faço um deploy, eu mato todos os pods e vou subir a aplicação de novo. Essa subida da aplicação, ela tem um tempo, ela demora um tempo. Mas o edocs está lá, freneticamente chamando o negócio query e querendo a resposta. Vou começar a gerar um encadeamento de delays de resposta. A resposta do negócio query vai demorar. Então, vai impactar o edocs, vai impactar todos os serviços que chamam o negócio query. Aí você vai começar a olhar um monte de vermelhinho lá na trace. Por quê? Porque o negócio query está demorando a responder. Mas o negócio query não está demorando a responder porque ele está com um problema. É porque ele está subindo. Só que a gente tem como reverter isso usando o Startup Probe Warmup, que o Kubernetes ele tem essa possibilidade no Startup fazer alguns health checks. Dentro desses health checks, a gente chama banco, a gente chama APIs, a gente chama a própria aplicação para armar essa aplicação para ela ficar viva antes de disponibilizar. Então, o Kubernetes ele só disponibiliza a aplicação para o primeiro request de fora quando tudo isso aqui rodar. Então, assim, a aplicação já vai entrar quente. Então, o edocs, na hora que chamar o negócio query, já vai receber a resposta porque ele já está funcionando, ele não vai ser o primeiro request. Então, esse padrão ajudou a gente a ter esse tempo de resposta. Lembra que eu falei que a gente fez um estudo lá para a questão dos pods, da infra de pod, o que a gente podia fazer para ele responder mais rápido? Foi a aplicação desse padrão também. Outra coisa que a gente tinha muita dificuldade no edocs era a questão do acessar os logs, né? E a rastreabilidade desses logs, entender aonde que aconteceu o problema. Lembra que eu falei que o edocs tinha várias integrações, era totalmente acoplado, acontecia um problema, era difícil achar. Então a gente tinha esses dois problemas. E a gente resolveu eles usando essas 4 ferramentas. O login, usando o Serilog, né? Já na parte do código, onde a gente consegue classificar os logs pelo seu nível de info, warning ou erro, sem gerar uma exception. Ele captura a exception, trata isso para gerar um log. E o result vai encapsular isso. O OpenShift ele vai dar para a gente uma coleta nativa de logs, então ele vai coletar automaticamente e a independência do servidor para poder acessar esses logs. O Argo
é onde a gente vê nossa aplicação, né, os pods, vê toda a estrutura, ele vai dar um acesso rápido aos logs. Então, acessando o pod, eu vejo rapidamente o log daquele pod. E o Dynatrace, né, ele vai dar a rastreabilidade ponta a ponta. Desde tudo que aconteceu naquele request que deu erro. Então, eu consigo olhar tudo por onde passou, o que aconteceu e ter toda a visibilidade daquele erro que ocorreu. Aqui é a carinha do Dynatrace, porque eu também falei um monte de coisa, né? Eu tenho vários serviços, vários lugares para olhar. Como que a gente monitora tudo isso? Essa aqui é a telinha principal nossa. Esse aqui é o nosso dashboard lá do Dynatrace. Além dessa, tem mais 7, mas essa aqui é a principal, é que fica aberta o tempo todo no nosso computador, que a gente pode esse preço o tempo inteiro. Então, ficou um negocinho vermelhinho aqui, já começa um olhando e tal, para poder ver. Então, aqui a gente tem toda a noção do tempo de resposta dos nossos serviços, quais serviços são mais requisitados, problemas, a quantidade de pods de cada serviço e mais alguns dados do eDocs. Agora eu vou falar sobre um pouquinho dos números do NA. Hoje nós temos 14 serviços em produção. Esse número vai crescer bastante em 2026. Atualmente temos 380 endpoints, né? Somando todos os serviços, nós temos 380 endpoints. O NA, juntando todos os serviços, ele recebe mais de 29 milhões de requisições diárias. A quantidade, depois da migração, né, que a gente migrou para o NA, anual a gente tem mais de 20 milhões de notificações. Eu acho que o Eno ele entrou em produção no finalzinho de dezembro ou começo de janeiro. Foi mais ou menos nessa época aí, então nem tem um ano, né? E atualmente, a parte do favoritos, né, que é a minha funcionalidade favorita, eu tinha que falar dela aqui. Nós temos mais de 31 mil processos e encaminhamentos favoritados dentro do eDocs e mais de 13 mil usuários usando essa funcionalidade. Esse número é variável, né? Que pessoas favorito, desfavorito, então ele fica variando. Esses dados são do dia 12 desse mês. Temos atualmente 3 bancos de dados dedicados dentro do NA, mais de 1.500 delegações, né? Agentes, né, pessoas que estão delegadas em algum setor. E desde quando o eFlow entrou no ar, acho que foi final de agosto, começo de setembro, em produção, foram realizados mais de 18 mil formulários do eFlow dentro do eDocs. Tem aí uns 5 meses, 4 meses de uso. Né? Então esse número tende a crescer bastante. É isso. Vou passar a palavra para o Marconi. Obrigado, Cassiane. Então, pessoal, acho que assim, a Cassiane brilhantemente aí mostrou todo esse trabalho que foi feito aí nos últimos 2 anos e meio, mais ou menos. E aí agora eu vou só mostrar os números que a gente tem atualmente no eDocs, né? Como a Cassiane falou, o volume ele é enorme e tá fazendo um trabalho para melhorar isso, para aumentar o número de municípios que estão sendo atendidos ali e manter o sistema funcionando numa boa performance. Então, só para mostrar o crescimento na captura de documentos, né, a gente começou ali no primeiro ano, foram poucos meses de 2018, mas foram apenas 50 mil. Já no segundo ano, a gente teve quase 2 milhões de documentos capturados e já pulou para 10 em 2020. Então, assim, um volume bem absurdo. E tivemos um crescimento ali depois, a partir de 2021, praticamente de 15% a 20% ao ano. Então, por mais que o sistema já esteja consolidado no Estado, o crescimento ainda é constante, né, o volume de documentos capturados. Todos esses documentos ainda estão no eDocs, nenhum foi eliminado ainda, então a gente tem mais de 150 milhões. Outros dados aí para a gente ter uma noção do tamanho, né, foram 96 milhões de assinaturas eletrônicas ao longo desses 8 anos aí, 26 milhões de encaminhamentos, 2 milhões e meio de processos autuados, entre despachos, entranhamentos e outros atos processuais, 27 milhões, acho que ficou duplicado, né? Áudio e vídeo, foram 27 mil áudios ou vídeos capturados no sistema, então assim, por mais a gente mesmo não usa tanto, mas tem muito órgão que usa bastante, 440 milhões de páginas em PDFs que foram capturadas e, como eu falei, hoje já está em 152 ou 153 milhões de documentos capturados. O pessoal da infra gosta muito de mim,
Então, eu quis trazer aqui, demonstrar o quanto a gente usa de recurso, né? Então, assim, a gente falou aqui do trabalho do time de desenvolvimento, mas a gente tem um apoio muito grande das outras gerências a gente chama de infra aqui, né? Tanto a GPTIC quanto a JTIC, na questão do data center, do storage, dos servidores IS, OpenShift, a parte da gente também hoje nos pipelines, na parte da DevOps. Então, assim, hoje a gente tem, saindo da infra do IS, a gente tem hoje 3 servidores backgrounds que têm 24 CPUs disponíveis e 4 servidores web que também têm 24 CPUs disponíveis para tratar a parte antiga do Edox. A gente pretende migrar isso no final do ano que vem, tudo para OpenShift e descomissionar esse ambiente aí, aumentando, claro, o ambiente OpenShift. Com as otimizações que a gente fez, a gente tem muita carga, como a Cassiane mostrou ali, mais de 28 milhões de requisições por dia, trabalhando num ambiente bem menor no OpenShift ali, porque a gente trabalhou em muita otimização, a gente consegue ajustar as coisas conforme a necessidade ali, e a gente tem um ambiente bem menor. A gente, migrando os servidores, a gente vai precisar aumentar esse ambiente, migrando o serviço, né? Mas a gente entende que a gente vai fazer uma economia grande aí de recursos. E a parte pesada também que nós temos é a parte de banco, né? São 64 GB de RAM, 20 CPUs para banco. O Redox trabalha com bancos de alta disponibilidade, então tem uma cópia de banco ali, uma ativa e outra pode ser usada como leitura ou entra em caso de falha da primeira. E a parte maior aí sem dúvida, a parte de Elasticsearch. A gente está com um trabalho agora de migração, já queria migrar, mas depois a gente descobriu que a versão 7 termina o suporte agora em janeiro, então a gente tem um trabalho aí, está um pouco na correria para até março migrar tudo para a versão 9, também melhorar e otimizar esse ambiente, já estamos fazendo alguns ajustes, mas hoje são quase 600 GB de RAM e mais de 100 CPUs só para o Elasticsearch, totalizando ali 180 CPUs para o Edox, quase 1 TB de RAM. E a parte de armazenamento, né, hoje são só de dados do Edox, descontando documentos, são 5 terabytes. A gente tem um volume de auditoria ali que o Wagner adora quando eu tenho que tratar sobre isso, mas a gente tem mais de 40 teras de auditoria, que a gente está até pensando em como eliminar esses dados. É um volume assim, muito absurdo. Na parte de Elastic, 1,5 terabytes. E na parte de arquivos, no mínimo, o Arthur ali não me deixa mentir, é muito dado, são mais de 50 teras, a gente tem um crescimento muito grande, tem um dever de casa que a gente tem de descomissionar um ambiente antigo, mas a gente está com dificuldade com algumas APIs de integração ali, mas vamos continuar trabalhando para tentar desligar esse ambiente antigo. A gente fez uma contratação de um suporte, tem que fazer o uso total dele, integral dele. Na parte de Elastic também a gente tem um contrato de suporte, estamos agora com a consultoria ajudando a gente a melhorar esse ambiente. E eu acho que está desatualizado já esse número, né, de outubro ali, mas são mais 100 terabytes de dados aí, só no ambiente de produção, desconsiderando backup, ambiente de homologação, desenvolvimento, que a gente nem considera nesse cálculo aqui. E aí, só para dar um spoiler do que vem para o ano que vem, tem a migração, como eu e a Cassiane já falou também, do Elastic 7 para o 9, a gente pretende ter mais segurança e mais desempenho aí, houve bastante mudança, por isso até essa dificuldade de migrar, mudar algumas questões ali de implementação, então a gente está trabalhando em cima disso. A gente está no forno aí para publicar em produção nas próximas semanas a nova captura de áudio e vídeo, então a gente vai ter um processamento otimizado, vai melhorar a parte também de publicação. Hoje um áudio às vezes demora 10, 20 minutos para processar, um vídeo às vezes demora mais de 1 hora, isso trava o servidor, não consigo atualizar o servidor, às vezes tem que chamar o pessoal da GPTIC, deu um problema aqui, reinicia o servidor para mim, então a gente vai resolver isso agora migrando para o OpenShift essa publicação. Para o ano que vem a gente vai começar a estudar a parte e implementar a parte de descarte de documentos, então temos que provavelmente na parte de LGPD, que tem uma necessidade maior de eliminação de documentos de dados pessoais, a gente deve começar por ele, mas vai começar ano que vem essa eliminação. Estamos com um projeto aí ainda bem incipiente de estudar soluções de inteligência artificial para trazer para o Edox, mas eu entendo que esse é um projeto de longo prazo, não é para o ano que vem, mas a gente vai continuar estudando aí formas de trabalhar isso, né? Como tratar melhor o conteúdo dos documentos, quem sabe fazer resumos de documento ou alguma outra informação que a gente vai conseguir trazer, mas é uma pesquisa, então vai longe ainda.
Temos uma demanda ali para melhorar o organizador de processos, que foi uma funcionalidade que a gente fez em 2021 ou 2022, não lembro, por uma necessidade específica da CGE, mas hoje a gente entende que pode ter um uso melhor, mas a gente vai precisar melhorar a interface dela para isso. E acho que a grande estrela do ano que vem é a melhoria da performance da captura de documentos, nos atos processuais e nos encaminhamentos. Como a Cassiane explicou ali, boa parte do trabalho foi feito na parte de consulta, na parte de exibição de dados, tem muito pouco trabalho ainda na parte de alteração de dados, mas o foco principal para o ano que vem é refazer toda a parte de captura da doc, são acho que mais de 40 pontos entre capturas, encaminhamentos e atos processuais. A gente vai levar isso tudo para a infraestrutura do OpenShift e ajudar a melhorar ali o ambiente. Bom, acho que é isso. É isso, pessoal. Muito obrigado. Queria agradecer a Cassiane pela apresentação. Vem cá também. É domínio? Não. Próximo ano já tem previsão de prefeituras que vão vir, quantas virão prefeituras grandes? Beleza, eu acabei esquecendo essa parte, né? Hoje a gente não botou ali, são 24 prefeituras, agora sexta-feira vai entrar Baixo Guandu, 24. Para o ano que vem a gente tem a meta de chegar até 40, mas a gente tem um pouco de dificuldade nas prefeituras. A gente leva a solução pronta, a gente fez muita coisa, melhorou a lotação, tornou fácil a implantação, mas as prefeituras têm dificuldade ali, elas acabam precisando de uma consultoria antes de implantar. Então, tem toda a agenda do Davi ali com o time dele e do Arquivo Público para fazer essa gestão. Imagino que a gente consiga essas 16 no ano que vem, né? Esse ano a gente fez mais de 15, então a gente deve chegar até 40. Você quer dar um spoiler dos próximos? Quer falar? Para quem não conhece, o Davi, subsecretário lá da CGE, está bom, responsável pelo EDOCS. Bom dia, pessoal. Com relação ao EDOCS dos municípios, eu não sei se vocês têm noção, né, mas a realidade do município é bem diferente da nossa realidade aqui no estado. Então, tem município que não tem servidor, não tem computador, não tem espaço para capacitação. E quando a gente começou o processo de implantação do projeto EDOCS nos municípios, a gente tinha uma expectativa de que a gente iria conseguir implantar nos municípios da mesma forma que a gente implantou no estado. Só que a realidade era totalmente diferente. Então a gente teve que refazer a nossa estratégia de implantação para conseguir atender aos municípios. E a gente entende que hoje a gente consegue atender uma demanda de 5 municípios a cada 3 meses, desde que o município ele cumpra com o ritual, né, da nossa estratégia, onde ele vai fazer certas etapas, cumprir com certas atividades, né? Como, por exemplo, né, a definição do seu organograma, dos seus servidores onde estão lotados. Inicialmente a gente pensava que era algo bem simples, do tipo, preencha a planilha e você vai e a gente vai fazer tudo isso para você. Mas na prática o que eles precisam mesmo é de uma equipe de consultoria para eles entenderem como eles trabalham, né? Então, os municípios, principalmente os pequenos, eles têm aquela ideia da persona, a pessoa que vai resolver o problema, e não os silos organizacionais. Então, esse é o nosso principal gargalo hoje para a gente conseguir ganhar escala. Claro que também tem a nossa limitação de fazer essa visita técnica para os municípios. Os outros estados eles estão também trabalhando nessa mesma lógica de municipalização do processo eletrônico. Quem mais conseguiu avançar foram os estados de São Paulo, Rio e o Minas está começando a avançar também, tá? São Paulo é o único que usou essa mesma lógica de multi-tenant. Eles têm uma versão adaptada do SEI, então não é a versão que é ofertada pelo governo federal, é uma versão que ele pegou direto do tribunal e adaptou para conseguir fazer um modelo multi-tenant. Só que a lógica dele de implantação é diferente. A nossa lógica é orgânica, a gente vai nos municípios e convence aos poucos. A deles eles têm o apoio do BID, o BID banca a implantação durante 2 anos e eles disponibilizam essa versão para os municípios. Eles estão com um número muito alto em relação aos municípios porque eles simplesmente ativam o município dentro do sistema deles. Então, eles têm 180, mais ou menos, municípios implantados, mas tem um volume muito grande que não está utilizando. Eles estão hoje entendendo que eles precisam fazer esse mesmo trabalho que a gente faz, que é ir para os municípios, explicar como usa a ferramenta, porque senão a coisa não funciona, tá? Então a gente acredita que a gente vai conseguir bater essa meta dos 40 municípios. Inicialmente, quando a gente previu isso dentro
da estratégia de implantação, né? Como um projeto estratégico de governo, a gente estava prevendo 40% dos municípios capixabas, que no caso seriam 32 municípios, isso lá em 2023. Depois a gente reviu, a gente sabia que a gente conseguiria atingir mais e fizemos inclusive um acordo com o MGI de que a gente iria conseguir atingir 50 municípios até o final de 2026. Só que a gente sabe que 40 seria um número mais plausível para a gente conseguir atingir, tendo em conta também que a gente depende que o município faça, né, essas etapas de implantação da estratégia. Você quer contar quem são os próximos? Temos Guaçuí, né, Guaçuí vai entrar também, Baixo Guandu, temos mais 3 ou 4 que está previsto agora nessa fase, mas eu não me recordo dos outros números também, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Então é isso, só agradecer a presença de todos. Muito obrigado.